Oi, eu sou a Ana Vitória e este é o Falando em Nostalgia, um podcast para quem ama falar demais do passado. Hoje eu estou com uma amiga muito especial, Aline. Eu tô muito feliz com o convite, sério. Sempre que uma amiga minha bota a cara no sol e começa um podcast, um canal no YouTube, eu já me enfio. Eu já falo assim, me chama, porque eu fico muito orgulhosa, sério. Eu tô muito feliz, Ana. Obrigada. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Nossa, e ainda mais sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é Crepúsculo. Eu acho que depois de nossa amiga em comum, a Julie, Crepúsculo foi o que nos uniu, né? No mundo, como pessoas Exatamente. e seres humanos. E eu acho legal falar de Crepúsculo porque marcou a vida de muita gente. Completamente. Crepúsculo E criou uma geração de leitores, inclusive. Tenho que dizer isso, né? Nossa, total. Então eu vou aproveitar perguntando qual foi o seu primeiro contato com o Crepúsculo, porque o meu, eu lembro de. Eu fui no shopping com a minha irmã e o meu primo, a gente ia assistir. Acho que era Madagascar que estava passando na época. Nossa, Saudades de 2008. que ano, que ano. E eu lembro de ver assim uma fila gigante e vários posters. Aí eu fiquei, gente, o que tá acontecendo aqui no shopping? E o shopping tava lotadíssimo. E era tipo época de Natal, assim, então tava tudo decorado. E aí quando eu voltei pra casa, eu fiquei com aquele nome na minha cabeça, Crepúsculo. Eu sei que o primeiro contato que eu tive foi com o vídeo de Deco do Paramore. Então, tinha as cenas do filme lá. Eu fiquei, caramba, que isso? E também o mais legal que foi a primeira música que eu escutei de Paramore, então o amor já começou também daí, pra banda, que é uma banda perfeita, Gente, maravilhosa. eu gosto de falar que eu tive, assim, dois primeiros contatos, porque, assim, eu lembro muito claramente na minha cabeça. Eu sou muito ruim com datas, assim, então eu acho que eu não conheci Crepúsculo de fato em 2008, porque a primeira vez que eu vi Crepúsculo foi em DVD, e aí eu vou contar como foi. Mas, assim, eu lembro muito claramente do dia que eu moro numa cidade do interior e aqui não tinha cinema, não tem cinema. E aí Uhum. eu estava na papelaria esperando minha vez para ser atendida. E eu lembro que eu vi. Lá tinha alguns livros, assim, sabe? Essas papelarias que vendem uns livros de autoajuda, uns negócios que estão na moda, assim. E aí eu lembro que tinha Lua Nova. E o que me chamou a atenção foi que o nome do livro era Lua Nova e tava. Só que a capa era uma flor. E eu lembro exatamente de ter pensado, nossa, isso deve ser muito esquisito. Pensa um livro de, sei lá, astronomia com a capa de flor. O que tem a ver? E tá, a vida que segue. Depois, passou o tempo. Eu gostava muito de reunir meus amigos em casa para ver filmes, né? Para assistir DVD. Uhum. Era assim que eu era jovem, socializava com os adolescentes. E aí, uma amiga minha que ia ver filme lá em casa sugeriu: estão falando muito bem desse filme, Crepúsculo, vamos assistir. E eu lembro que a gente assistiu, a gente terminou, era umas 5 da tarde de assistir. E que eles foram embora, imediatamente eu coloquei o DVD de novo para assistir, porque eu não sei que eu me apaixonei assim, foi amor pela primeira vista, assim, o leão se apaixonou pelo cordeiro, foi assim, Que cordeiro urgente. idiota. Doente, masoquista. Sim, e foi muito assim, então eu gosto de contar minhas duas primeiras vezes com Crepúsculo. Ai, que incrível. Você estava falando de Lua Nova. O primeiro livro que eu tive da saga foi Lua Nova. Por quê? Então, eu saí com a minha mãe para ir para um shopping aqui em Brasília e eu falei, mãe, eu quero um livro. Ela, tá bom, vamos ver um livro para você. Tava lá justamente e eu lembro que, falando nisso, saudade de shopping, porque, né? Sim. Ai, meu Deus. Ai, coronavírus. Ai, eu lembro daquela sessão recheada, assim, ó. E se eu não me engano, eu não sei se tinha saído Eclipse na época, mas Amanhecer ainda não. Amanhecer ainda não. Mas tinha uma pilha
assim, só de Crepúsculo e Lua Nova na primeira sessão. Daí eu peguei, assim, eu fiquei olhando. E, curiosamente, eu gosto bastante de Lua Nova. Eu acho que isso começou também por causa do filme. Porque o filme me dá uma sensação muito diferente. É um filme muito Acho... bonito, assim, Nossa. esteticamente, artisticamente. Ele, até pelas cores, eu sinto que ele te aquece. Mas, não sei. Ah, enfim, depois a gente entra no tópico Lua Nova. Mas foi isso. A minha mãe comprou pra mim Lua Nova. E eu cheguei em casa, eu cheguei a começar a ler um pouquinho ele. Só que eu fiquei, não, pera, esse não é o primeiro livro. Por que eu tô começando a ler pelo segundo? Foi aí que, consequentemente, eu consegui Crepúsculo, de fato. E foi uma coisa de louco. Você lê uma história que parece que te prende, assim, de uma maneira Muito doido, né? Assim, demais. eu falo porque, infelizmente, eu não fui uma adolescente de Harry Potter. Talvez eu seja muito julgada, mas eu não. Até Não, hoje eu não, tranquilo, eu não li tranquilo. todos os livros de Harry Potter e tal. E de fato, Crepúsculo foi a primeira série, a primeira saga que me prendeu, que eu me Uhum. via na Bella. E eu acho que esse foi o grande trunfo, assim, da Tia Stephanie Meyer, né? De criar uma adolescente que é completamente igual a qualquer adolescente que existe, assim, Sim, cheia de conflitos e dilemas e problemas com a família e de não se sentir encaixada, personificar todas essas questões adolescentes na Bella uhum. e mesmo assim todos os garotos da escola gostam muito dela e o garoto mais incrível da escola quer ficar com ela e tal. Então, assim, eu acho que Ah, eu me, me expressava na Bella, assim. E aí depois eu fui conhecendo, fui me apaixonando pelo elenco, e aí foi só ladeira abaixo. eu acho muito bom, quando eu tô conversando sobre Crepúsculo, falar da Bella, porque assim, apesar do meu personagem favorito ser o Edward, não só ele, né, enfim, mas Sim. eu gosto muito da Bella. Eu acho que a Bella é uma Sim. personagem muito boa. E demorou, acho que também pela época e na nossa mente da época ser muito limitada, de achar que menina é estranha, porque que ela é assim, só que na realidade a gente era igual a Bella. Adolescente é estranho. Exatamente. E eu acho que é porque, assim, como a narrativa é a narrativa da Bella, às vezes você fica Uhum. tão imersa nos conflitos dela e fala, Bella, pelo amor de Deus, para. E aí você Para com fica assim, isso, menina. você tinha um personagem que você falava, eu interpretaria esse personagem? Seria eu, se Ah, Crepúsculo fosse a minha vida. assim, eu acho que todo mundo meio que passa por isso quando vai no cinema, que vai ver um filme, você se sente um pouco a personagem. De você até olhar Sim. de uma maneira assim, quase por horizonte, sentindo todo parece que o filme passar pela sua veia, assim, você ficar, caramba, é hoje que um vampiro vai me morder. E eu vi uma grande história de amor. Então, na época de bem Crepúsculo, porque eu ficava vendo o filme 30 mil vezes, e é por isso que eu decorei tão fácil todas as falas, mas a mesma coisa com Lua Nova. Mas eu ficava vendo tanto que eu queria ser a Bella, mas também depois eu quis ser muito a Alice. Eu acho a Alice uma personagem muito completa e muito complexa. Sim. Bom, não sei. Eu gosto muito. Eu queria ser amiga da Alice, assim. Mas eu não sei se eu gostaria de ser ela em si. Eu acho que ela tem muitos dilemas, assim, que eu não conseguiria enfrentar. Eu não sei se era uma questão de identificação, mas eu falava que eu era Victoria, assim, sem Ah, medo. Não sei se era o cabelo cacheado, eu não sei se era a atitude dela, mas eu queria muito ser a Victoria. Eu pagava um pau pra ela mesmo, ela sendo uma grande vilã e tendo feito tudo que ela fez. Mas eu gostava muito dela. mas eu acho que eu queria muito ser a Alice, porque além de eu gostar dela como personagem, ela namorava o Jasper. Chuchuzinho, neném.
A imortalidade é uma coisa que sempre me passou muito pela cabeça. Você queria ser um vampiro no sentido de ser imortal? Você tinha esse desejo? Ai, isso foi um bom questionamento, porque você vai ver as pessoas que você gosta, que Morrerem? você conheceu durante a sua vida toda morrer. A não ser que você queira transformá-las também, mas aí também Aí você não vai você tomar isso estaria como um. buscando. Você ia estar buscando problema também com os Volturi, né? Você não pode sair transformando Exatamente. assim a torta direita. É, assim, se eu fosse, tipo, Carly 2.0, eu faria um acordo, tipo, então, eu tô pensando em fazer uma família, montar uma família, então eu quero isso, isso e isso, mas também não quero ficar longe dessas pessoas aqui. Será que dá? É um clãzinho. Falando em clã, eu gosto bastante do clã Volturi, apesar deles serem as piores coisas que existem na face Eles da são a Terra. personificação da realeza, assim. Eles são a É, realeza, assim. Eu acho que tem até um quê de crítica, assim, quando se fala, quando eles são inseridos na história. Eu acho muito uhum. interessante. Eu acho que são personagens. Toda aquela festa de São Marcos, quando eles celebram, eles celebram a expulsão dos vampiros, não sei se essa palavra existe, mas ele é de fato um vampiro, sabe? Toda essa mitologia eu acho muito massa. Ai, ai, só de você estar falando, eu lembro direitinho da cena da Bella correndo com as pessoas assim, sai da frente, deixa. Gente, é muito lindo. Eu acho bonito de ver aquele tanto de povo com o negócio vermelho e ela assim, de verde passando. Eu acho tudo muito, muito simbólico em Crepúsculo, sabe? Eu gosto E muito. a trilha sonora de Crepúsculo é, pra mim, uma das melhores coisas do mundo. O instrumental utilizado nessa cena também é perfeito, porque dá toda uma tensão, porque a Bella está o quê? Desesperada, atrás de Edward, que tá querendo o quê? Se mostrar pro público. Você fica assim, meu Deus, o que vai acontecer? E a trilha sonora, naquele momento, faz toda a diferença. Toda a diferença. Me dá um quentinho muito grande no coração, porque eu lembro que o amor era tanto, sabe? E significava tanto Uhum, pra Aline adolescente ver essas coisas, porque, por exemplo, aqui na minha cidade não tem cinema, não tinha cinema. E uhum. aí, só que uma escola de inglês, toda vez que saía um filme novo, juntava uma caravana cheia de adolescente para levar para o cinema de Rio Verde, que é a cidade mais próxima que tem cinema, pra gente assistir. E pra mim era assim, Ana Vitória, eu ia no salão de beleza pra assim, fazer Ai, que escova, alisar o fofa! cabelo de prancha, porque era um momento muito importante pra mim. E nisso, assim, eu fui me encontrando com outras pessoas que também gostavam. Então tem toda essa questão de você encontrar o seu grupo também. E é muito Ai, o que gente, que acontece na saudade. história com a Bella, de ela se descobrir dentro daquilo, dela se descobrir ela mesma ao se tornar vampira. Então, eu acho que é muito isso, Crepúsculo. É uma história sobre identificação, sobre se Total. reconhecer e quando você é adolescente, você tá passando por tudo isso, sabe? Então é muito Uhum. massa. Por isso que eu acho, claro, com todas as críticas à saga, à história, enfim, eu acho que a gente não pode simplesmente esquecer de tudo isso que representa, sabe? Na nossa história, na nossa personalidade. Quando saiu Midnight Sun ano passado, fui reler os livros. Quanto mais eu tava relendo Crepúsculo, A Nova, Eclipse, Amanhecer, A Breve Segunda Vida de Brit Tanner, Ai, eu ótimo. fiquei assim, gente, eu fiquei lembrando de cada coisinha. Eu ficava ouvindo a trilha sonora na hora. Tinha hora que eu chorava porque eu queria ao mesmo tempo voltar na época e viver tudo aquilo de Uhum, novo. Que nem High School Musical. Tipo, High School Musical tecnicamente foi o primeiro fandom que eu participei. uhum. E foi assim, foi o primeiro contato como de participar de uma fanbase. E isso com Crepúsculo aconteceu da mesma maneira. Uhum. Então, lembrar das amizades que eu fiz, do primeiro contato com o livro, de ver os Uhum. filmes, de ficar repetindo 30 mil vezes, de ficar Sim. decorando as falas até hoje. Porque no começo da pandemia, o tanto de vídeo que eu fiquei fazendo de Crepúsculo, Ana e era Vitória uma é coisa uma natural, porque excelente criadora de fanvídeos, gente. Valorizem seus fanvídeos locais.
E muito obrigada, amiga. Muito obrigada. Eu lembrei, eu ia falar isso mais pra frente, mas eu lembrei de quando a minha mãe me deu um Edward de papelão. Nossa! O que foi o ápice da Sério. minha vida. A história é A gente. engraçada porque, assim, já mudei de rapidamente Ah, aqui. A história é engraçada porque eu tava tranquila em casa e a minha mãe, ela desceu, ela não lembro para o que exatamente, mas tinha uma banca de revistas aqui do lado de casa e era lá que eu comprava as minhas revistas de Lua Nova, Crepúsculo. Não era uma fã Capricho. assídua de Capricho, mas eu tive Nossa. algumas edições. Eu Então, virei uma fã de Capricho por causa de Crepúsculo. Porque, assim, todo lançamento, toda quinzena tinha uma reportagem que seja de Crepúsculo. Com ai, certeza. eu não era uma consumidora tão assídua de Capricho, mas eu tive algumas edições e era tudo. Nossa, era muito. Então, eu lembro da minha mãe descendo para fazer o não sei o quê. E aí, beleza, a campainha tocou, eu fui atender, só que não tinha ninguém olhando pelo olho mágico. Perguntei mais uma vez o que que era, e eu abri, e eu fui abrindo bem devagarzinho, só que eu levei um Eu, susto. hein? Era literalmente o Edward na minha frente. E Melhor forma de receber um presente. Não tem como. E ele é tipo, eu vi a foto que você tem, ele é tipo em tamanho real, né? sim, não, meu Deus. Ele ficava num canto muito estratégico do meu quarto, que se a porta, se você tivesse no banheiro ou se você passasse pelo corredor, você sempre levava um susto. Era muito Meu Deus. engraçado. Ai, mas é muito assim, eu gosto muito do fato das nossas mães sempre alimentarem nossos vícios. Eu posso falar que eu tinha muita coisa assim, umas revistas muito bem feitas sobre os bastidores dos filmes, até falando sobre os carros e os carros que eles usavam. Então, meu Ai, sonho era ter um sim. Volvo prata. E eu acho que, se não me engano, em Eclipse eles mudam o carro do Edward, e ele não tem mais um Volvo prata. E eu ficava, meu Deus, mas era parte do que ele era. E assim, eu ficava. Eu tinha muita coisa. Meu quarto era com as paredes rosas, cheio de pôster de Crepúsculo em todos os lugares também. E tudo alimentado pela minha mãe e minha madrinha. Então, muito obrigada. E o legal de você acompanhar tudo pela revista é porque você começa a apreciar o trabalho dos atores. Então, Uhum. o meu amor pela Kristen veio por aí. Uma das pessoas que eu mais amo, que eu acompanho há muito tempo. Eu gosto muito dela. Eu já briguei muito com as pessoas por ficar falando absurdo sobre ela. Sim, Não sim. admito, não admito. Cadê? Se você Nossa, entrou nessa eu casa para falar mal de Crepúsculo ou de Kristen Stewart, você não é saia. bem-vindo. Saia daqui Sim, agora. eu lembro que por muitos motivos que a gente tinha para odiar o Felipe Neto no passado, essa era a minha maior dor, assim. Aquele vídeo do Não Faz Sentido Crepúsculo, para mim, doía no fundo da minha alma. Que Eu tinha um ódio que ódio eu tenho real, real. também, meu Deus do céu. Crepúsculo ele tá tão assim até hoje que eu lembro que a gente tava falando sobre como você fez um tweet falando sobre como cheiros te remetem a alguma coisa. Nossa, E aí eu tava te sim. contando como o Crepúsculo foi tão marcante na minha vida e é tão nostálgico que eu lembro do creme para pentear que eu usava na época que eu li os livros. E aí eu parei de usar e um tempo depois eu voltei e do nada, assim, sem saber, o cheiro do creme me lembrou Crepúsculo e foi assim uma onda de nostalgia, daquelas que eu Nossa tive senhora. que abrir o livro e colocar Bella's Lullaby pra tocar, assim, pra me curar. Ai, ai, meu Deus. Ai, meu coração até enche, assim, porque eu sinto isso quando tá chovendo, então a terra tá bem molhadinha e sobe aquele cheiro, aí você fica tipo, uau, me sinto Sim, forte. muito forte. De uma maneira muito engraçada. Nutella me lembra um pouco, por quê? Nutella. 2011, 2011 antes, isso era antes de, peraí, Crepúsculo em 2008, Lua Nova em 2009, Eclipse em 2010.
10. 10. 2011 ia sair Amanhecer Parte 1. Sim. E eu combinei com umas amigas aqui em casa da gente fazer uma noite do pijama. E a gente assistia os filmes. Tudo. Foi uma maratona de Tudo. filme. Então foi maravilhoso, assim. Eu peguei, na época, o meu colchão. Eu lembro de colocar na sala, comprar Doritos, comprar Sim, nossa, sim. Guaraná, fazer pipoca e a Nutella, porque juntar a galera para ver um filme, para fazer a maratona e o cheiro da Nutella, eu não me lembro, é uma coisa que vem na hora. E também Nutella me lembra muito o ano de 2011. Aí meio que pega uma coisa da outra. Eu não sei qual que era, se Doritos estava muito em voga naqueles anos, mas para mim também a gente não assistia comendo pipoca quando a gente ia fazer sessão de Crepúsculo. Era Doritos com Coca, era sempre assim, era muito sintomático. Ai, meu E Deus. Ana, a gente falou de trilha sonora já, e eu acho que é muito sintomático que agora que o Fiuk está nos noticiários nacionais do BBB e Meu tal. Deus, é verdade. Eu vou só cantar aqui para você. Eu só quero ser. Ai, velho, eu achei a coisa mais aleatória, só que ao mesmo tempo eu gostava tanto dessa música. Eu chorava, porque eu Ai, achava muito meu Deus. profunda. Eu tenho o CD de Eclipse e tem exatamente esta música. Mas foi assim, a nossa maior herança nacional de Crepúsculo é Eterno pra Você. É É uma verdade. música de nuances, bela. Passagem dos próprios atores aqui no Brasil, que foi um grande momento. Eu ficava tentando acompanhar assim cada momento assim deles. Ai, olha lá, eles pintando a Lapa para filmar e tal e gravando todo aquele estereótipo de Brasil que norte-americano, que estadunidense tem. E eu ficava, ai, que fofo, eles estão em Paraty, eu quero ir para Paraty. Não, e tipo, a entrevista do Fantástico. Meu Sim. Deus! Meu Deus! Era muito, meu Deus do céu. Muito bom, Ai, muito gente, bom. eu amo. É muito engraçado como a Stephanie Meyer gosta, claramente gosta do Brasil, né? Porque eu acho que é o país mais citado nesse livro, assim. É verdade. Em Lua Nova, o Edward, quando tá lá, ele vem para o Brasil, depois ele vem passar. E é muito estranho, porque justamente é um país tropical, que tem muito sol, faz muito calor, não deve ser muito confortável para É. ele. Eu não sei qual que foi essa ligação da Stephanie, mas muito É obrigada, por isso Stephanie. que ela deveria fazer um point of view de Lua Nova com Edward. Tá Sim, ouvindo, não, Stephanie não. Meyer? Ela Ah, preferiu fazer vida e morte, que é oh, uma coisa assim que eu vou deixar, eu vou fingir que não aconteceu. Desculpa quem gosta. Vou fingir que não gente, aconteceu. não dá para aceitar aquilo ali, não. Não dá. Não dá. Você tem que ter autocrítica com aquilo que você gosta. Tem autocrítica com Sim, muitas coisas que eu gosto, hein? Mas aquilo exatamente. ali é uma. Ups, não, pelo amor de Deus. Não, um capítulo inteiro do Jacob. Quem é que aguenta isso? Não, pelo amor de Deus, não. Ser obrigada a ver ele ter um impeachment, quase. Ai, a piada da internet era falar impeachment, que droga. Que ódio. Eu não sei, eu achei esse final do Jacob com o Renesmee um pouco. Ai, não, sim. Eu Arranjasse acho que uma namoradinha pro Jacob lá, é. deixar ele, se ele virar um padre, lobisomem, sei lá. Ele tecnicamente já é padrinho dela. Aquele amor que ele tem é amor de padrinho, de um irmão mais velho. Não Sim, precisa mais do que isso. Aí tem aquela sim, visão da Alice mostrando o futuro deles. Não, sim. aquilo ali eu ignoro numa força. Eu, hein? Estranho, porque, tipo, pensa toda a tensão mental na cabeça dessa jovem criança, hein? Gente, esse homem já beijou a minha mãe. Sei lá, nossa, Crepúsculo está em Meu Deus. 2050. Não, eu fico pensando os pensamentos do Edward. Ouvindo. Ai, não, meu Deus. Ai,
É muito bom resgatar isso, revendo as coisas, lendo as coisas de novo. Midnight Sun deu essa nostalgia gostosa de resgatar essas memórias. Sim. Você sentiu que teve um período assim que era meio que proibido gostar de Crepúsculo? Você sentiu Nossa, assim um pouco total. e que teve e que depois não, tava tudo bem, vamos ressignificar essa história, mas não vamos esquecer o quanto ela foi importante para muitas pessoas, sabe? Sim, Eu eu senti lembro totalmente. que eu lembro que na época, isso lá pra 2012 principalmente, que foi o último ano que saiu Amanhecer Parte 2. E Uhum, já tinha uma onda de muita raiva com os filmes, uhum, com a história. Então, as pessoas faziam muitas piadas. E você tinha, tipo, uma insegurança de falar, eu gosto sim, disso. Porque você não sabia a reação que a pessoa ia ter com você. Tipo, se ela ia te diminuir por você gostar apenas de um sim. livro. E era engraçado, porque assim, eu sempre gostei de Harry Potter. Eu cresci com isso também. Mas era diferente você falar se você gostasse de Harry Potter, se você falasse se você gostasse de Crepúsculo. Isso porque tinha uma briga idiota. De fandom, né? Nossa senhora! Eu posso dizer que eu não tenho orgulho, mas eu super tava ali sempre na defensiva. Eu nunca taquei fandom de Harry Potter, mas eu tava sempre muito na defensiva. Assim, eu lembro de. Eu tô no Twitter desde 2009. Uhum. E foi um meio de você acompanhar as informações, novidades da saga e de muitas outras coisas. Pelo menos começou assim comigo. Mas também tinha Ah, muita coisa comigo. no Tumblr. Então, Orkut, querida, nossa, comunidade. saudades, meu Deus, saudades. Primeiro que começou com a questão de Harry Potter se dividido em duas partes, né? Que saiu Harry Potter, Relíquias da Uhum. Morte, parte 1 e 2. E aí, quando saiu a notícia que ia ser Amanhecer, parte 1 e 2, as pessoas ficaram numa raiva como se, não, Tivesse apenas Harry Potter copiando. pode ser dividido parte 1 parte 2. Primeiro que não, Ih. não, isso é ridículo. Eu já fiquei com. Eu fico surpresa como eu não peguei bode do negócio, mas eu tenho uma coisa, eu tenho uma. Graças a Deus eu tenho uma facilidade de poder separar um pouco a obra do Fandom, porque se eu for me Ah, basear sim. do Fandom, era uma das coisas que eu ia mais odiar na vida, porque o povo insuportável. E eu lembro de um BAFTA Fandom que teve. geralmente só serve pra estragar mesmo a obra, assim. Não, É muito. com certeza. E eu lembro de um BAFTA de 2011, o Potter estava concorrendo. E nossa, eu tenho um pouco de raiva desse ator, foi apresentador também, até hoje, porque ele falou de uma maneira tão escrota, tive que xingar. Take That Twilight, que aquilo ficou no Twitter, eu acho que umas 2 semanas consecutivas de as pessoas Ai, ficarem que falando uma desnecessário. vez Take That Twilight. E eu sempre gostei das duas coisas, e você vê as pessoas de um lado, assim, eu acho que muito do fandom de Crepúsculo tem as seus prós e os seus contras. O povo ele só respondia os ataques que eles recebiam do outro. É isso que eu Então, falava. Eu sentia que o fandom de Crepúsculo ele tava ali sempre na defensiva. Eu nunca vi fandom de Crepúsculo no ataque direto, assim, gratuito. tipo, era completamente insuportável. Aí eu lembro, nossa, eu lembro que uma menina, nem sei quem ela era na época, ela tentou brigar comigo no Twitter, porque na época minha conta era aberta. Tipo, gente, essa aqui gosta de Crepúsculo. Eu fiquei, Meu mas eu não mesmo o que você Deus, tá falando? que horror! Os primórdios Tipo, do cancelamento. nossa, tipo, cala a boca, vai tomar no cu, sabe? Quem é você na fila do pão? Ah, me poupe. Então, a parte mais insuportável de ter que presenciar eram essas brigas idiotas, eram esses ataques constantes com os atores. Acho que por ser fã da Kristen e ter acompanhado ela desde o começo disso tudo, você vê o que ela teve que escutar de pessoas que não gostavam da saga mais, até por conta da atuação dela como pessoa. Isso vem muito de um. É machista, porque assim, Total. criticar a atuação da Kristen, se você for olhar
na perspectiva do Robert, ele tem as mesmas características da Kristen, sabe, em relação à atuação. Exatamente. E isso não tira o mérito deles serem atores excelentes. Fizeram filmes excelentes. Nossa. Total, total. E, tipo, na época que a Kristen começou a gravar Crepúsculo, ela tinha 17 anos. Exato. Ela fez 18 no meio das gravações. Ela já tinha um histórico de filmes muito bons no currículo. E eu sempre deixei isso muito bem claro. Gente, não baseie a atriz com um filme que ela tá interpretando uma personagem que é daquela forma. Sim, exato. Tipo, e aí não é à toa que ela é a única estadunidense com um Oscar francês. Chupem, vocês são insuportáveis. E ela ainda vai fazer a Diana nos cinemas. Ela é Nossa, tudo. Muito aquela obrigada, Kristen foto. Stewart. Meu Deus. Meu Deus. Ai, ai. Mas essa parte de pegar um tanto de gente insuportável falando e te criticando se você gostava de Crepúsculo foi insuportável. Porque hoje é cool. Hoje é. Ah, gostar de Crepúsculo é legal. A gente meio que ressignificou. Eu não sei o que rolou, eu não sei, sinceramente, mas eu sei que teve um momento que eu percebi que tava tudo bem gostar de Crepúsculo. Eu falo, gente, a internet é muito caga-regra, pelo amor de Deus. Total, total. Aí eu tenho muito orgulho de dizer, gosto dessa saga desde 2000 e bolinhas. Tenho um amor muito grande, vivi muitas histórias. A conclusão disso tudo, de sempre conversar sobre Crepúsculo, eu sou muito grata pelo que ele me proporcionou. E que ele continua me proporcionando, porque mesmo ter passado essa época, mesmo de já estar adulta, uma jovem adulta, e reconhecer também muitas problemáticas do livro que na época eu não tinha noção. Sim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu ainda sigo com esse carinho, com esse respeito à história que eu vivi. E eu não tenho nenhuma vontade ou questão de me desfazer disso, quando eu falo de me desfazer, até mesmo de uma coleção que eu criei, porque quando eu olho, não falando isso de uma maneira muito materialista, mas quando eu olho, eu resgato muito a Ana Vitória de 12, 13 anos, que viveu tudo isso, que cresceu com isso. É muito de analisar quais sonhos dessa menina, dessa adolescente que estavam sendo projetados nessa saga, sabe? Isso é importante até pra gente se conhecer, se identificar, entender como você era. Enfim, eu também, assim, eu tive minha fase de revolta com Crepúsculo. Infelizmente eu não tenho minha coleção mais. Eu recomprei só os livros na edição de capa branca, que eu acho só a capa bonita, porque a edição em si é bem ruimzinha. Mas... A edição branca? É. Ah. A capa eu acho muito bonita, muito clean, mas a edição em si é muito ruim. Ruim mesmo. Mas enfim. Hoje eu me arrependo de ter desfeito de toda a minha coleção por questões minhas comigo mesmo, porque hoje eu tenho a maturidade de entender que mesmo com os probleminhas da história e tal, Crepúsculo é Crepúsculo, que hoje eu tenho um estante de livros que começou por causa de Crepúsculo. Exatamente. E até mesmo todo o meu imaginário romântico, as idealizações vieram de Mulheres lá. apaixonadas. Sabe? Mulheres apaixonadas demais. Intensas demais. Ai, ai. Mas é exatamente isso, Aline. Você concluiu de uma maneira única. Tipo, é exatamente isso. Posso dizer porque eu me sinto muito feliz que na minha adolescência eu tive sagas tipo Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente. Percy Jackson. Exatamente. Era uma época que a gente foi muito privilegiada. A gente já conversou sobre isso, que hoje eu não sinto que os adolescentes têm o que a gente tinha naquela época de quantidade de saga e série. Claro que eles têm Netflix hoje e tal. Mas de literatura eu não sinto que é assim mais. Mas eu concordo exatamente com você. Crepúsculo foi fundamental para despertar o interesse das pessoas pela leitura. Sim. E ela levou uma leva que você pode criticar, você pode falar o que você quiser, você pode não gostar,
interessa, não interessa. Foi responsável por muitas pessoas terem o hábito, ter um hábito de começar uma leitura, de ler um livro grande, Sim. de ter o interesse de começar a ler. Considerando que aqui no Brasil, muitas pessoas não têm o hábito da leitura ainda. Uhum. Isso Totalmente, foi totalmente. muito importante, foi muito importante. Eu gosto muito de ver o relato das pessoas falando, eu comecei a ler por causa de Crepúsculo. Crepúsculo foi o primeiro livro que eu li, e eu acho isso muito legal. Tipo, É total, eu lembro, minha professora de literatura na escola estimulava a gente ler, até mesmo, é muito interessante que, por exemplo, Os 13 Porquês, nossa, muito, muito antes de virar série, nossa, é eu li verdade. no ensino médio, eu li porque minha professora um dia chegou e ela queria desviar um pouco a gente de só ler esses clássicos de vestibular, e sugeriu Uhum. da gente ler Os 13 Porquês, porque tratava de temáticas muito importantes, isso assim, que 2008, 2009, 2010, sabe? Uhum. E eu lembro que eu fiquei fascinada pelos 13 porquês e isso, porque eu já gostava de ler, porque eu comecei a ler Crepúsculo e tal, e aí, só fazendo gancho, saiu a série, eu não gostei da série, porque... A série é horrível. Mas enfim, eu falo disso, né, de que despertou essas histórias que depois viraram séries, viraram filmes, despertaram uma geração de leitores que tem, querendo Total, ou não, total. assim, que conseguem falar melhor, que conseguem escrever melhor. Não obstante, foi uma época do boom dos blogs, Não, etc. e sem contar do retorno de muitas fanfiqueiras. Sim, nossa, sim. Por Quantos que eu falo retorno? É escritores não claro que já nasceram nessa existia uma época? comunidade antes. Eu Uhum. falo retorno porque já existia uma comunidade antes, mas muitas pessoas começaram a conhecer essa história e criar novas histórias a partir dela. Uhum. Tá aí, Não é à 50 toa tons de que. cinza. Exatamente. Sério, Crepúsculo foi e é tudo. Sim, muito orgulho. É isso. É isso. Ah, amiga, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, por a gente ter conversado um pouco sobre Crepúsculo, de você ter contado um pouco da sua história, de como tudo começou, como foi importante para você. Querendo ou não, a gente sempre vai enfiar alguma coisa de Crepúsculo na nossa vida. Uma Não tem referência como. ali, um leão se apaixonou pelo cordeiro, que cordeiro idiota, um leão doente masoquista. Masoquista. Eu consigo escutar. Como é que é? Eu consigo escutar a mente de todo mundo nessa sala, menos a sua. Um gato. Dinheiro, dinheiro. É ao contrário. Dinheiro, dinheiro. Um gato. Não. Ai, meu Deus. Eu agradeço. Por mais que eu tenha umas minhas desavenças, eu gosto de falar isso, com Stephanie Meyer. Sim, ela a gente pode esquecer. A gente pode esquecer dela, porque é, por mais que eu tenha as minhas desavenças, eu agradeço muito a Stephanie. Stephanie, você Sim, nunca vai escutar esse negócio, mas muito obrigada. Você mudou a minha vida e a de muitas pessoas. Você não quer sim, fazer o povo de Edward do Lua Nova? Tudo bem, eu aceito isso, mesmo não querendo. Mas eu sei que um dia você vai fazer, eu sei, está no eu seu sei. coração. Mas é sério, Ai, amiga, Ana, muito, muito muito obrigada. obrigada. Muito obrigada pelo convite. E eu gostaria de falar umas poucas palavras para encerrar. Ai, Bom, vamos lá. Olha, eu disse, eu amo mais do que qualquer coisa no mundo. Isso não basta? Sim, basta, respondeu ele, sorrindo. Basta para sempre. E ele se inclinou para encontrar os lábios fios mais uma vez no meu pescoço. Muito obrigada. Fico muito feliz.